O anime começa com 3 crianças perto de um portão no qual elas não podem ultrapassar, porque a mãe deles falou que é perigoso. Esse aviso também serve para cerca na floresta. Eles estão pelo lado de dentro desde que nasceram. Essa casa é um orfanato com crianças de várias idades que vivem felizes. A Emma tem 11 anos e é a mais velha. Essa mulher é quem cuida da casa e é a mãe de consideração dessas crianças. Cada uma das crianças tem um número no pescoço e elas são colocadas para fazer um teste de inteligência. O Rui, o Norman e a Emma são os mais inteligentes. Na brincadeira de pega-pega, quase todos foram pegos pelo Norman. A única que sobrou foi a Emma. Ela é a melhor nos esportes. O Norman não ia conseguir pegar a Emma na corrida, e mesmo depois de passar alguns minutos, ele não havia conseguido pegá-la. Então ele caiu e a Emma foi correndo ajudá-lo, mas ele estava apenas fingindo. E assim a Emma foi pega. Depois inverteu a situação. Era a vez de todo mundo pegar o Norman. Geral estava procurando por ele. A Emma foi andando e chegou perto da cerca. Lá ela encontrou o Norman e o pegou. A mãe deles disse que a cerca é perigosa, mas o Rui tem certeza que é mentira. É apenas uma cerca baixa que não representa perigo. Aí os outros chegaram e eles terminaram a brincadeira. Eles estavam discutindo sobre um dia ter que sair do orfanato antes de fazerem 12 anos. Essa garota reparou que eles nunca recebem cartas das crianças que são adotadas. Com isso, eles levantaram hipóteses que talvez seja para não magoar os pais adotivos, ou que estão se divertindo tanto que já se esqueceram do orfanato. Cada um deles tem um plano para quando saírem dali. O Norman quer ir a vários lugares. O Rui terá como prioridade sobreviver, e a Emma não quer sair do orfanato, porque ela já é muito feliz. Chegou o dia da Connie ser adotada, e ela falou que ia ficar tudo bem, pois o coelhinho ia com ela. Mas a verdade é que ela queria ficar no orfanato. Enquanto todos esperavam, a Isabela e a Connie caminhavam em direção ao portão. A Emma percebeu que a Connie tinha esquecido o coelhinho, então ela e o Norman foram correndo atrás da Connie. E mesmo sabendo que eles não poderiam passar pelo portão, os dois seguiram adiante andando num lugar sombrio. Eles procuraram a Connie, mas não a encontrou. Então a Emma decidiu deixar o coelhinho na caçamba do caminhão. Mas nessa hora ela deixou o coelhinho cair e começou a andar para trás bastante assustada. Aí ela chamou o Norman, que também ficou horrorizado com o que viu. A Connie estava morta e tinha uma flor enfiada em seu peito. Aí os dois escutaram uma voz e correram para se esconder. Uma porta foi aberta e os dois foram para debaixo do caminhão. A Emma olhou para fora e viu 2 demônios bem assustadores. Ela e o Norman se seguraram para não gritar. O demônio pegou a Connie e disse que não tem nada melhor do que carne humana, mas eles não podiam comê-la, porque é uma mercadoria valiosa e eles não teriam dinheiro para pagar. Foi aí que a Emma... O Rui perguntou se eles conseguiram. Aí o Norman apenas disse que não deu tempo e subiu pro quarto. Ele tava irem. Então o Norman falou que eles iam fugir com todas as crianças. O Rui estava tentando ouvir a conversa, e as demônios disseram sobre a qualidade da carne humana. O Norman chegou à conclusão que a melhor qualidade é de crianças que foram enviadas, e diz que o próximo envio será no mínimo daqui a 2 meses. Eles terão até lá para pensar num plano de fuga. Eles foram até a floresta para pensar em como escapar. Pela floresta é a melhor opção, já que quando o portão é aberto, os demônios estão lá. À noite corre o risco das crianças mais jovens não conseguirem ficarem acordadas, então eles vão fugir de manhã durante o recreio. Mas para isso, eles precisam saber o que tem além da floresta. Há um muro bem alto. A Emma subiu numa árvore e viu que o muro possui dano, falando que a Naila se perdeu na floresta. A Isabela pegou um relógio de bolso e saiu sozinha para procurar o relógio de bolso. Na verdade é um rastreador. Cada uma das crianças deve ter um rastreador em seu corpo. A Isabela mostrou o rastreador de propósito como um aviso que não vai deixar ninguém escapar. Aí os dois tiveram a certeza ciente o tempo todo da localização deles. Então os dois ainda não são suspeitos. Quando o Norman estava passando pelo corredor, ele viu a Isabela encarando a Emma, então ele voltou rapidamente. A Isabela conseguiram se recompor logo em seguida, e mais uma vez o rei observou. Mais tarde os dois foram até uma despensa e pegaram lençóis para usarem como corda e esconderam numa árvore. Os dois estavam pensando em contar pro rei, mas nem precisou ir atrás dele, porque o rei apareceu onde eles estavam. Ele queria saber o que aconteceu no portão no dia que a Connie foi levada. A Emma e o Norman voltaram diferentes, então ele sabia que tinha acontecido alguma coisa. O rei acreditou imediatamente, pois o Norman não ia inventar uma história tão absurda. Quando a Emma falou que ia fugir com todas as crianças, o rei achou que era piada. Afinal, são 37 pessoas no total de demônios. É um lugar onde humanos não podem viver. E é por isso que o rei pensou em deixar os outros pra trás, para poder apresentar 2 pessoas. A nova irmãzinha deles, Carol, e a irmã Crone, que vai ajudar a Isabel em outras fazendas iguais a essa. E isso mudou que eles devem esperar após a fuga. Agora eles precisam localizar o rastreador. A Emma e o Norman procuraram pelo corpo e nas roupas, mas não encontraram. Então os 3 pensaram em procurar o rastreador na Carol, na esperança de encontrar alguma marca de operação do implante. Aí sangue para detectar doenças. O caroço some depois de algum tempo, por isso a Emma não tinha encontrado. A Isabela estava fazendo o relatório dizendo que estava tudo certo. Aí ela conversou com a mulher que ela chama de avó sobre os rastreadores. Agora eles podem seguir para o próximo passo, que é achar uma maneira de quebrar o rastreador. Porém, não é tão simples. Há a possibilidade do rastreador ativar um alerta assim que for quebrado. Eles terão que destruí-lo só na hora da fuga. E o Rui ficou encarregado de achar uma maneira de destruir os rastreadores.
treinadores. As crianças confiam muito na Isabela, então os três terão que enganá-los para conseguirem fugir. Eles vão fingir brincar de pega-pega, mas na verdade é um treinamento para as crianças ficarem mais rápidas e para Isabela não desconfiar. Também vai ter um treinamento psicológico, onde ajudará as crianças a pensarem na melhor resposta para poderem fugir. A Crone foi até eles e os chamou para brincar de pega-pega, com um tempo limite de 20 minutos. Era ela que ia pegar. Apesar de estar de tamanco, a Crone estava correndo muito rápida. O Rui achou que ele ia pegar os mais velhos primeiro, mas ela foi atrás das crianças mais novas. Ela usou as folhas para atrair as crianças e aos poucos foi pegando todo mundo. A única que estava conseguindo fugir era a Emma, mesmo carregando duas crianças. Ao pular do barranco, a Emma conseguiu se esconder. Aí a Crone falou sobre a colheita e que estava do lado da Emma, e nessa hora a Emma foi pega. Faltava apenas o Norman e o Rui. A Crone estava na cola deles. Eles se separaram e a Crone foi atrás do Norman, mas não conseguiu pegá-lo. Ela ficou espantada com o desempenho deles. O tempo acabou e eles venceram a brincadeira. Até agora a Isabela não fez nada com eles. Então o Norman avaliou que a situação ideal para Isabela seria saber o que eles vão fazer sem ela precisar fazer nada. Ou seja, tem um traidor entre eles. A Emma ficou observando a expressão de várias pessoas e ela já estava quase enlouquecendo. A Isabela viu que a Crone tentou se enturmar com as crianças e não gostou. A Crone precisa apenas garantir que as crianças não fujam. E se a Crone se comportar, a Isabela vai garantir que ela também se torne uma mãe. A Crone foi pro quarto dela e rasgou a boneca. Ela estava muito furiosa com a Isabela e disse que vai acabar com ela. O Norman falou que a partir de agora a brincadeira de pega-pega vai ser em time, para as crianças mais novas terem mais chances de sobreviver. Além disso, ele vai contar a verdade pro Dom e pra Gilda, para eles também liderarem um time. O problema é se um deles for o traidor, mas o Norman já tá se preparando para isso e planeja trazer o traidor pro lado deles. O Rui vai ensinar 100 padrões de formações para Emma decorar. Depois eles formaram os times e se separaram para fazer o treinamento, e a Isabela ficou só de olho. Através de gestos, eles já sabiam o que era para fazer, e tanto o time da Emma quanto do Norman aprenderam bem rápido. Após a brincadeira, o Rui percebeu uma coisa, que o Phil tem uma pontuação alta, e que ele foi um dos que mais sobreviveu nesse dia, e quando eles brincaram com a Crone também. Além disso, ele sempre tá com a Sherry procurando pela Emma e o Norman. Com isso, a Emma enlouqueceu, porque ela não queria suspeitar de ninguém. O Rui precisa de mais 10 dias para se preparar para quebrar os rastreadores, então eles vão colocar o plano de fuga em prática após esse período. Eles ainda têm 1 mês e meio para se planejarem, mas o Norman quer estar um passo à frente da Isabela, só que o Rui não gostou da ideia. Quando foi de noite, os três contaram pro Dom e pra Gilda sobre o orfanato, mas disseram que a Connie foi vendida para pessoas ruins. O Dom não estava acreditando, mas a Gilda estava achando algo estranho desde o dia que a Emma e o Norman foram até o portão, porque os dois não pediram desculpas por quebrar a regra, e a Emma ficou muito séria depois. O Norman mostrou os critérios usados para a colheita, aí a Emma pediu a ajuda dos dois para todos fugirem do orfanato, e eles aceitaram. O Norman não falou que a Connie morreu, ele achou melhor assim, apesar do Rui não concordar. O Norman fez uma armadilha, ele contou pro Dom e pra Gilda onde a corda da fuga tá escondida. Ele falou um lugar diferente para cada um. Quem agir em segredo e falar pra Isabela é o traidor. Na hora de dormir, a Gilda levantou e saiu do quarto, e a Emma percebeu. Aí alguém deixou um papel debaixo da porta do escritório da Isabela. Tava escrito que a corda tá na cama do Norman, que é o lugar onde o Norman falou pro Dom. E a Gilda na verdade foi até o quarto da Crone, e a Emma ficou na porta para escutar a conversa. A Gilda falou que não tava incomodada e agradeceu a Crone por estar de olho nela. Ela falou que tava melhor e que a Crone podia deixá-la em paz. A Emma ficou feliz. Depois ele pegou um saco no teto do banheiro e viu que a corda tava lá, o que não aconteceu mesmo quando ele olhou debaixo da cama. Então o Rui falou que o traidor só podia ser o Dom, mas o Rui foi pego de surpresa quando o Norman falou que o traidor era ele. O Rui não tava entendendo. Foi aí que o Norman revelou que fez uma cilada para 3 pessoas. Ele deu informações falsas pro Rui de onde a corda tava escondida. Na verdade, ele falou pro Dom que a corda tava no refeitório, e pra Gilda ele falou que tava na biblioteca. Dessa forma não teve como o Rui negar, então ele admitiu que é o traidor. O Norman perguntou há quanto tempo o Rui é um espião, e ele respondeu que é há muito tempo, e mesmo assim ele continuará nos planos de fuga. Mas o Norman exigiu 3 coisas: que o Rui continue andando com eles para garantir a segurança, quer que ele repasse todas as informações que ele sabe, e quer que ele vire aliado do Norman e da Emma. Foi o Rui que escondeu o coelhinho para eles descobrirem a verdade. Ele também tá ajudando com o plano de fuga e mantendo a Isabela sob controle, então o Norman não acha que o Rui é um inimigo. Aí o Rui falou que se ofereceu como um voluntário para poder se preparar para uma fuga, já que a melhor maneira de conhecer o inimigo é se juntando a ele. Ele pediu 2 coisas para Isabela, para não ser mandado embora, e queria receber recompensas. Ele queria testar para saber o que era possível obter e conhecer um pouco do mundo lá fora. Após vários anos, o Rui chegou à conclusão que é possível anular os rastreadores. Ele tá se preparando para a fuga desde que descobriu a verdade sobre o orfanato. Ele manipulou a Emma e o Norman para irem até o portão para que os dois não morressem. Mas pro Rui
se tornar aliado do Norman, ele quer enganar a Emma. Na hora da fuga, é para eles abandonarem o resto das crianças. O Norman tentou argumentar, mas o rei não quis mudar de ideia. Sendo assim, o Norman teve que concordar. Quando o rei estava no corredor, o Norman pensou em algo e fez barulho. Com isso, o rei sabia que ele não tinha concordado. Ele foi até Isabela e disse que não mudou muita coisa e que era melhor tomar cuidado com a Crone. A Isabela desconfia do rei, mas mesmo assim ela vai dar a recompensa que ele pediu. No outro dia, a Emma perguntou o que aconteceu com as cordas. O Norman não queria falar, só que o rei revelou que ele é o espião, o que deixou a Emma chocada. O rei mudou de ideia e vai ajudar todo mundo a fugir, só que a Emma tem dúvidas sobre isso. Ela perguntou se os testes de rastreadores que o rei fez foi em outras crianças, e o que aconteceu com elas, e se ele sacrificou vidas por causa dos três. Mas antes dele responder, ela falou pra deixar pra lá, mas é pra ele nunca mais fazer algo do tipo, e ele jurou que não vai fazer. O Dom e a Gilda para fazer relatórios pra Matriz, a base que fornece os bebês. O Dom pretendia entrar na sala para se comunicar com o mundo lá fora, mas é muito arriscado. Além disso, eles têm que ter cuidado com a Crone, então eles não vão tentar entrar. O rei pediu pro Dom ir arrumar a mesa de jantar, só que ele foi até o escritório da Isabela. Ele queria saber quem é a Isabela de verdade. Ele bateu na porta e ninguém respondeu, e assim fez um barulho na porta que eles entraram, e ela começou a abrir, pro desespero deles. Mas quem entrou ali foi o Phil, fora do orfanato, para eles conseguirem fugir em segurança após atravessar o muro. Eles vão investigar no dia seguinte. O Dom esbarrou na Isabela de propósito para conseguir pegar a chave, só que ela percebeu alguma coisa. A Emma pegou um livro para apresentar uma pessoa, William Minerva. Ele pode ser um aliado e tá repassando uma mensagem através dos livros. Os livros possuem uma etiqueta com um círculo que tem código Morse. A mensagem dos códigos são palavras que dão dicas daquele lugar, como fugir, monstros, colheita e outras. Eles olharam mais dois livros, um não tinha código e o outro tinha a mensagem promessa, além de terem páginas arrancadas. Então a Emma acha que esses livros são especiais e podem ser um importante guia. Aí mostra o Dom e a Gilda. Eles conseguiram entrar na sala secreta. O Dom encontrou uma porta que leva até o porão e assim eles desceram até lá. Eles encontraram o coelhinho da Connie e vários outros brinquedos. Então eles tiveram a certeza que as crianças não foram adotadas. O Dom ficou assustado e encostou na estante, sendo revelado que ali tem um equipamento de comunicação. Com isso surgiu dúvidas sobre o que vai acontecer com eles se a Isabela e a Crone descobrirem. Agora eles sabem que os outros três estão escondendo a verdade. Eles ouviram a Isabela conversar e ficaram morrendo de medo. Quando os três saíram da biblioteca, eles não viram Dom e a Gilda e já imaginavam onde eles estavam. Ao saírem do porão, eles fizeram um barulho e a Isabela escutou. Assim ela foi até a estante com a passagem secreta. Mas pra sorte dos dois, alguém entrou no escritório e entregou a chave da Isabela e os dois saíram por outra porta. Depois o Dom falou que entrou na sala secreta e levou uma bronca do rei. Aí ele perguntou se eles vão morrer. Ele quer que os outros digam a verdade. Diante dessa situação, eles não tiveram escolha a não ser contar o que estava acontecendo. O Dom ficou muito bravo e acabou agredindo o Norman e o rei, e quase fez o mesmo com a Emma. Ele queria que os outros confiassem mais neles, afinal eles são uma família, e aí acabou a conversa. O Dom ficou frustrado porque ele é fraco e não pôde fazer nada pela Connie. Depois todos pediram desculpas um pro outro e ficou tudo bem. Mesmo sabendo dos perigos, os dois decidiram ajudar na fuga, e pareceu que tinha alguém observando eles. Falta uma semana para a execução do plano, e a Emma pensou numa maneira de fugir com todo mundo. É um plano arriscado, mas que pode pegar a Isabela desprevenida. Só que eles decidiram não contar pro rei. O Norman vai fazer isso depois. O Dom roubou detergente e herbicida. Esses produtos serão usados na investigação do que tem lá fora. Eles vão criar uma situação onde a Isabela e a Crone não precisarão conferir os rastreadores. O rei vai dar informações falsas. Ele falou que brigou com o Norman para justificar o machucado e disse que o Norman vai tentar matá-la com ferramentas ou produtos químicos. Aí a Isabela falou que a próxima remessa tá marcada e não é no próximo mês. Então a próxima remessa vai ser em janeiro, no aniversário de 12 anos do rei, fazendo ele pensar que ele é a remessa. Enquanto os outros caminhavam, a Crone apareceu atrás de uma árvore. Ela disse que viu eles conversando no refeitório no dia anterior. Ela descobriu quem são as pessoas que sabem do segredo. O que ela sugeriu foi para eles unirem forças. Norman queria ouvir suas condições, e Crone revelou que queria se unir a eles para tomar o lugar de Isabela como mãe. Ela queria sair de sua própria situação e revelou o número tatuado nela. Ela também falou que foi criada em uma dessas fazendas, e que certas garotas, aos 12 anos, têm a opção de escolher entre morrer e se tornar uma mãe, contando que tenham pontuações quase perfeitas e recomendação de uma mãe. No entanto, elas nunca poderiam sair do território. Em seguida, ela mostrou o chip implantado dentro dela. Se ela tentasse deixar a fazenda, o chip descarregaria eletricidade para parar seu coração. Além disso, se ela morresse, um alarme alertaria os demônios, então matar Isabela não seria uma opção. A única coisa que Crone queria era uma vida pacífica como mãe, então ao escapar, ela poderia eliminar Isabela e garantir sua posição. Por isso ela queria cooperar com eles, e estendeu a mão para Norman. Porém, Emma queria
queria confirmar como ela garantiria a segurança deles. Crone disse que Rui revelaria seu plano para Isabela imediatamente se ela os traísse, então ela prometeu manter esse acordo em segredo. Emma acreditou nela e Norma apertou sua mão, o que a deixou animada. Ela prometeu dar a eles qualquer informação que precisassem para ajudar em sua fuga. Mais tarde naquele dia, Emma sentiu que era muito conveniente para Crone ajudá-los, mas Norman percebeu seu plano. Se ela realmente se importasse com suas vidas, ela teria ajudado eles a escapar imediatamente. Crone estava fazendo isso apenas para ganhar a confiança deles e encontrar evidências concretas para derrubar Isabela e enviá-los para fora. Encontrar o objeto para remover os rastreadores seria a única evidência que ela precisava, mas Rui garantiu que não ia falhar em escondê-lo. Norman acreditava que poderiam evitar os riscos ao obter informações se usassem a Crone corretamente. Durante a noite, Isabela foi até o portão para receber o pacote mais recente dos demônios. Lá dentro estava uma carta junto com uma caixa preta. Norman e Emma bateram na porta de Crone e ela os deixou entrar. Sua boneca acabou os assustando. Crone disse que poderiam perguntar sobre qualquer coisa que quisessem. Emma pediu pelo aparelho que recebia o sinal dos rastreadores, e Crone ficou chocada por eles terem descoberto sobre isso. Eles perguntaram onde os rastreadores estavam localizados, e ela revelou que ficavam nas orelhas. Eles fingiram ficar surpresos. No entanto, Crone não sabia como destruir os rastreadores, então cortar as orelhas seria a única maneira de se livrar deles. Ela continuou falando que existiam mais fazendas como essa e que o mundo exterior era habitado por humanos que tratavam os demônios como iguais. Norman perguntou sobre a segurança, e ela disse que não era muito vigiada porque confiavam no muro e nos rastreadores para manter as crianças presas. Norman e Emma agradeceram pelas informações e decidiram ir, mas Crone começou a rir alto histericamente, pois enquanto conversava com eles, descobriu que eles sabiam sobre a localização dos rastreadores e como destruí-los. Afinal, eles não tiveram absolutamente nenhuma reação ao descobrir sobre o rastreador, nem mesmo tentaram senti-los atrás das orelhas. Ela se perguntou quais segredos estão tentando esconder e perguntou se já ouviram falar dele. Crone disse que contaria sobre ele na próxima vez, se eles voltassem. Rui brincava com sua câmera enquanto Isabela o observava com tristeza. Ele tirou uma foto e depois perguntou se ela poderia discutir o plano deles após o almoço. O relógio tocou. Em seguida, Isabela riscou a data, sabendo que a fuga das crianças estava chegando. No dia seguinte, em um local afastado, Rui repassou o plano mais uma vez para os outros. Após o almoço, ele ia tentar distrair a Isabela com informações falsas. Enquanto isso, ele queria que o resto subisse no muro e explorasse a área ao redor. Dom e Gilda saíram, e nesse momento Norma trouxe más notícias. Crone descobriu sobre o dispositivo deles para quebrar os rastreadores e começaria a procurá-lo. Norma se perguntou se Crone encontraria evidência de que precisava antes que pudessem escapar, mas Rui disse que ele já cuidou disso. Crone estava sentada em seu quarto se perguntando por que as crianças estavam mentindo sobre os rastreadores e como pretendiam destruí-los. Ela percebeu que eles provavelmente já fizeram um dispositivo para remover os rastreadores, e essa seria a prova que ela precisava. Então ela decidiu entrar no quarto das crianças. Ela procurou em todos os lugares possíveis ao redor da cama de Rui, mas Phil passou e viu ela procurando. Crone foi pega de surpresa, mas ela disse que estava apenas limpando o chão. Após mover a cama e a mesa, ela encontrou um bilhete lá embaixo e percebeu que finalmente obteve os itens que estava procurando. Emma e Norma ouviram seus passos altos, mas Rui sorriu, pois ela caiu em sua armadilha. Crone leu o bilhete e ficou feliz por ter encontrado mais uma prova contra Isabela. Ela tinha certeza que se a avó descobrisse, Isabela seria completamente destruída. No entanto, ela se perguntou como o rei sabia disso, se nem mesmo a Isabela deveria ter ideia. Crone ouviu batidas na porta e viu Isabela segurando uma faca. Ela apontou para Crone, que se preparou para ser atacada, porém Isabela lhe entregou uma carta e disse para abrir. Crone leu a carta chocada e tremeu. Então Isabela disse adeus, e todos os planos de Crone foram destruídos. Crone leu a carta, onde foi parabenizada por se tornar mãe da Fazenda 4. Isabela explicou que a recomendou há muito tempo, então a avó estava lá naquele momento esperando para buscá-la. O rosto de Crone não mostrou nenhum sinal de felicidade, e ela amassou o papel em suas mãos. Quando Isabela saiu, Crone se sentiu absolutamente derrotada. Entretanto, ela tinha a última chance de destruir Isabela. Assim, ela encarou a caneta e disse que não ia deixar Isabela fazer tudo o que quisesse. Crone tinha um pedaço de papel, uma caneta e um objeto dentro da bolsa branca, e ela os escondeu em algum lugar específico. Ela caminhou em direção ao portão e entrou. A avó estava esperando por ela com um sorriso, e Crone reuniu coragem enquanto avançava. Ela pegou o pedaço de papel para informar a avó. Depois de ler, a avó perguntou se Crone estava tentando dizer que os filhos perfeitos estavam tentando escapar, e Crone disse que era exatamente isso. No entanto, a avó disse que enquanto estivessem sob controle, estava tudo bem, pois ela já teve o mesmo problema. Ela informou a Crone que as crianças de Isabela e sua fazenda são especiais
especiais, e qualquer pessoa que tentasse substituí-la causaria grande inconveniência à avó, já que a fazenda rendia os maiores lucros. Crone percebeu que caiu na armadilha de Isabela, e um demônio gigante apareceu atrás da avó. Enquanto Isabela preparava o almoço para as crianças e todos estavam comendo e desfrutando da refeição, Crone estava prestes a se tornar comida de demônio. Ela cuidou de sua boneca desde criança, e quando fez 12 anos, lhe foi dada a opção de viver como mãe. Pouco depois, ela recebeu a marcação e conheceu a avó. Enquanto o demônio se aproximava, ela se lembrou do estudo e desenvolvimento de habilidades, além do treinamento de combate. Ela manteve o brinquedo consigo, e mesmo naquele momento, Crone a olhava enquanto ela tentava se defender do demônio. Ao longo dos anos, ela continuou fortalecendo suas habilidades até encontrar um médico misterioso. Ao sair do quarto, ele deixou cair uma caneta que ela pegou e guardou. Antes de sair da fazenda, ela deixou a caneta misteriosa junto com um papel para as crianças encontrarem. O demônio finalmente a agarrou, e seu último desejo antes de morrer era que as crianças escapassem de qualquer forma. Ela queria que eles sobrevivessem e destruíssem esse mundo horrível. Esses foram seus últimos pensamentos antes da flor desabrochar. Mais tarde naquele dia, Rui se encontrou com Isabela para realizar uma parte do plano de fuga. Ao mesmo tempo, Emma e Norman corriam para explorar o muro. Enquanto corriam, Isabela disse a Rui que se livrou da irmã Crone, e Rui fugiu assustado. Ele abriu a porta e viu que ela desapareceu do quarto. Isabela disse que se livrou dela porque ela não era mais útil, e o mesmo aconteceria com ele. Ele sempre foi seu cãozinho útil, e ela o manteve por perto mesmo sabendo que ele era um traidor mentiroso. Ela não queria deixá-lo ir até o último momento, mas as coisas mudaram, então ela ia monitorar os amigos dele pessoalmente. Ele tentou abraçá-la para impedi-la, mas ela o afastou e o trancou dentro do quarto. Enquanto olhava o rastreador, ela sabia que provavelmente era a Emma e o Norman que estavam correndo. Dom e Gilda ficaram preocupados por não terem visto o sinal de Rui. Em seguida, Isabela saiu sorrindo em direção a Emma e Norman. Dom correu para dentro da casa para tentar resgatar Rui. Ele ouviu Rui batendo na porta, então correu com toda a força em direção à porta e a derrubou. Rui correu para fora da casa para alcançar a mãe antes que ela alcançasse seus amigos. Mas quando Emma pegou a corda, ela e Norman viram uma pessoa caminhando. Eles viram Isabela se aproximando deles e se perguntaram como o plano deles poderia ter falhado. Isabela disse que se passaram 10 anos, mas essa era a primeira vez que ela ia conversar com eles sem ter que atuar. Ela disse que agora eram apenas a cuidadora e os gados, mas ela ainda os amava do fundo do coração como se fossem seus filhos. Era por isso que ela queria que eles desistissem de fugir, queria que vivessem uma vida indolor, já que levava apenas alguns segundos para morrer. Enquanto essa hora não chegasse, eles poderiam viver felizes. Emma disse que nesse instante ela quebrou a perna da Emma. Rui e os outros chegaram. Isabela disse a Norman que eles iam serem devorados por alguém que também era especial. Isabela voltou para casa e algumas crianças perceberam que havia algo errado com a forma que Emma quebrou a perna, mas ela não falou como foi. Quando Emma quer que o seu destino chegou e que acabou para ele. E assim termina o episódio 8. Eu vou ficando por aqui.